A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. É com alegria que nós estamos cumprimentando a todos e a todas. Já entrou aqui a Natália.Almeida. Deus abençoe, serva de Deus. Bem-vinda aqui na nossa live. Sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Etnos. Estamos iniciando aqui uma live hoje muito especial. Estou aguardando aqui o meu convidado, o professor e doutor Osiel Lourenço, que nós vamos falar sobre as nossas questões sobre raça, etnia, evangélicos dentro do contexto das universidades, instituições de ensino superior, a academia. Então, eu peço que os irmãos que já estão entrando aí entre em contato com os nossos internautas amigos. Você pode clicar no aviãozinho que é o direct e convide aí os seus amigos. Fezinha Matos acabou de entrar, bem-vinda, Deus abençoe, glória a Jesus. O pastor acabou de entrar e o meu amigo Osiel. Já mandei o convite, Osiel. Já mandei o convite para o meu amigo Osiel Lourenço. O Éder, tudo bem? Tudo bem, tudo na paz. Rapaz, tá me ouvindo bem? Muito bem. O senhor me ouve bem? Tô te ouvindo bem, pastor. Olha, eu estou muito feliz, mas muito alegre. Se eu pudesse abrir o meu coração e mostrar para você a alegria da minha alma em tê-lo aqui, é uma honra recebê-lo. Uhum, Professor, doutor sim. Osiel Lourenço, servo de Deus honrado, que tem feito um magnífico trabalho dentro da nossa sociedade, sobretudo no contexto evangélico. E, meu querido irmão, professor, é tantos títulos, vou te chamar de servo de Deus. Eu quero aqui publicamente registrar minha gratidão a Deus pela sua prontidão em atender o nosso singelo convite. O meu muito obrigado. Uhum. Pastor Éder, eu quero aqui também dizer que agradecê-lo, né, por esse convite. Para mim também é uma grande alegria estar contigo aqui nessa live, nessa noite. Alegria mesmo, né? A gente conheceu ali na Umesp, né, estudando ali. E a gente também, durante esse tempo, a gente acompanha também, né, aquilo que você tem feito, o seu trabalho, né, todo aquilo que você vem fazendo para a educação teológica, para a igreja. Então, eu também me sinto muito feliz também de ter a oportunidade de, nessa noite, estar aqui com você, para a gente bater um papo, para a gente conversar. Enfim, né, o meu coração, assim como o seu, meu coração também está muito feliz. Glória a Deus. Quando eu te conheci, o senhor era solteiro E isso, era solteiro ainda na época. e casou, né? Qual o nome da sua esposa? É o mesmo da sua, Leila. Tu és Né? um homem bem-aventurado, porque quem casa com Leila é abençoado. Meu Deus, eu sou muito abençoado mesmo. Muito abençoado, viu? Muito abençoado. Existe um antes e um depois da Leila na minha vida, né? Então, é uma pessoa que, assim, meu Deus, veio no momento da minha vida e que me ajudou a desenvolver ainda mais, crescer ainda mais. Então, sou muito grato a Deus pela vida da Leila, viu, na minha vida. De fato, é uma pessoa assim que eu acho que não conseguiria viver sem ela. A gente se conheceu na academia, eu fazia o Sim, mestrado e você o doutorado. Você foi orientado pelo professor Cláudio Ribeiro? isso. O professor Cláudio foi meu orientador, né?
Aconteceu uma coisa interessante, eu vou te contar aqui. Foi em 2011, né, que eu fiz o processo Seletivo. seletivo para entrar no doutorado. Só que é o seguinte, né? O caminho natural para fazer um doutorado, você sabe disso, né? É antes do processo seletivo, né, a gente procurar um Sim. professor, né, estabelecer um contato, uma relação. Olha, estou aqui um projeto, eu quero fazer o doutorado, o que você acha, assim, né? Então, quando eu fiz a minha inscrição para o doutorado na Umesp, eu morava em Minas Gerais, né? Então, eu mandei o meu projeto, mas eu não conheci nenhum dos professores lá. Nenhum. Não conhecia ninguém. Aí mandei o projeto, né? Assim. Aí é interessante, né? Que quando o projeto chegou, né? Eu fui lá, fiz o processo seletivo. Aí depois eu fiquei sabendo que o Cláudio disse, não, eu gostaria lá durante o processo seletivo, né? Os professores olham os projetos, né? Aí o Cláudio me disse, não, eu vou escolher ele, o Osiel. E ele nem me conhecia, sabe, assim, né? Ele nem me conhecia. Então, isso é algo interessante, assim, né? Como a gente vê que tem algumas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente vê mesmo que faz parte de um projeto mesmo de Deus, assim, né? Porque ele poderia ter, não, eu vou escolher aqui um projeto de um estudante que eu já conheço, que vem comigo no mestrado, na teologia, né? Então é algo assim que eu achei muito interessante, assim, sabe? Ele ter me escolhido sem me conhecer assim direito. Então você não fez o mestrado na Unesp. Não fiz mestrado na Unesp. Como é que conta um pouquinho da minha trajetória, assim, né? Então, eu fiz um curso de história inicialmente, né? Me tornei professor de história. Depois, já de formado, né, eu fui fazer teologia. Eu fui fazer teologia numa instituição que é o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba. Então, fui lá, fiz teologia, tudo, né? Que na época era até um curso livre também. Aí, depois de ter terminado a teologia lá, aliás, durante o processo de estudo lá, durante o IBAD, teve um evento em São Paulo, chamada Expo Cristã. Aí um grupo de alunos de Bádio foi, né, participar da Expo Cristã em São Paulo. Eu fui também, e lá tinha vários estandes, né, enfim, de faculdades, tudo. E estava lá um estande da ESTE, a Escola Superior de Teologia. Aí quem estava lá nesse estande era o Júlio Zabatiero. Aí eu passei assim, olhei para ele e olha, vem cá. Aí ele me deu um folheto da ESTE, a Escola Superior de Teologia. Né? Eu peguei aquilo, guardei, aí passou os dias, eu peguei aquele folheto, comecei a ver, comecei a estudar tal. Aí eu comecei a pesquisar um pouquinho da ESTE, ainda no IBAD, né? Aí o tempo passou, me formei, né? Mas eu continuei sempre, né, pesquisando o que era a ESTE, a Escola Superior de Teologia. Aí, e isso foi em 2000 ali meados de 2008, 2009. Então, eu fiz um projeto, né, submeti esse projeto ao departamento, lá, ao programa de pós-graduação em teologia, né, o mestrado em teologia na ESTE, né, fui aprovado, então realizei ali o mestrado na ESTE, né, em São Leopoldo, né, a Escola Superior de Teologia. Então, o mestrado foi feito na ESTE e o doutorado foi feito na Universidade Metodista de São Paulo. Deus abençoe o Humberto Oliveira. Ele está perguntando qual é o tema da live. Nós vamos falar com o nosso professor doutor Osiel Lourenço sobre a inserção de evangélicos negros na academia. A Leila Underline Loure é a sua esposa? Exatamente, ela mesma. Prazer tê-la aqui, Deus abençoe. Lucas Evangelista acabou de entrar. Ebeber Silva, acho que é isso. Viviane Pimentel, Deus abençoe. Editora Santorini, a sua editora. Aí, você fez o mestrado, Uhum. você fez o seu mestrado na ESTE, Isso, fiz mestrado que é da a ESTE, Faculdade né? Luterana, né? Isso, Faculdade Luterana. No seu Então, doutorado, que a gente se encontrou na Umesp Metodista. E durante o isso. seu doutorado você fez um sanduíche aí nas regiões da Europa? Como é que foi isso?
Exatamente. Olha, essa foi uma experiência muito, mas muito enriquecedora, né? Ah, surgiu uma oportunidade, né? Surgiu uma bolsa Explica para o lá na pessoal, viu, metodologia. Zé? Explica para o pessoal que é leigo Sim, o que é o sanduíche no doutorado. tá. O sanduíche não é esse sanduíche que a gente come, não, né? O que que é um doutorado sanduíche? É quando parte do doutorado a gente realiza em uma outra instituição, né? Tanto uma instituição brasileira como uma instituição do exterior. Né? Esse é um doutorado sanduíche, ou seja, então quando a gente forma, né, pela nosso diploma, né, doutorado pela Universidade Metodista de São Paulo, com período intercalar na instituição tal, né, como se fosse uma complementação. Né? Então, surgiu, né, uma oportunidade, na época, uma bolsa de estudos, né, que era vinda do governo federal, que dava, então, a oportunidade, né, do estudante, né, no caso lá dos doutorandos, fazer, então, esse doutorado sanduíche, que na época era fora do Brasil. Né? Então, o requisito, né, básico na época era que eu tinha que fazer aquilo que a gente chama, né, que é a qualificação do doutorado, já pegar o tema do doutorado, aquilo que eu vou fazer, e apresentar, antes da defesa do doutorado, tem uma pré-defesa. Né? Ou Essa seja, qualificação a é gente como se apanha muito fosse. da banca, né? Meu Deus, apanha muito, apanha muito. Eu posso falar isso aqui, né? Participou da minha banca o professor Adomésio, né? Que o professor Paulo Barreira, e ele bateu forte mesmo, bateu sem dó. A qualificação é aquele momento, né, que a gente participa lá, que quando termina, a gente sai assim meio É. que onde eu estou, né, meio que atordoado, assim, né? Então, eu saio mais ou menos assim, né? Mas é um teste de fogo que a gente tem que passar e faz parte, ajuda a gente a melhorar, a crescer, a desenvolver na Porque sem a pesquisa. Então, eu qualificação fiz você esse, não consegue o sanduíche, né? não consegue. Um dos pré-requisitos para fazer esse doutorado sanduíche fora do Brasil era fazer essa qualificação. Quer dizer, não, o que é uma qualificação do doutorado? Dizer, não, realmente, né, a sua tese ela pode continuar sendo feita, ou seja, a sua pesquisa ela pode continuar sendo desenvolvida, né? Ou seja, se alguém faz uma qualificação e aquela pessoa não é aprovada na qualificação, é a banca dizendo, opa, tem algo errado na sua pesquisa, você precisa rever a sua pesquisa. Então, eu obtive então essa aprovação, né, depois de ter apanhado bastante, mas foi aprovado a qualificação. Então, esse foi um pré-requisito para que eu me candidatasse a essa bolsa no exterior. Né? Então, eu me candidatei, né, e consegui, né, pela graça de Deus, ser aprovado também. Né? Então, eu comecei então os preparativos para fazer esse período fora do Brasil. Né? Que foi um período assim muito, mas muito rico mesmo, né, que me ajudou a mesmo, né, a melhorar a minha pesquisa. E eu fui, né, estive em Lisboa, em Portugal, tá? E estive também em dois lugares também que foram fundamentais para a minha pesquisa. Né? A minha tese, eu tratei sobre o pentecostalismo na esfera pública, já a inserção de pentecostais na esfera pública brasileira. Então, três lugares foram fundamentais para essa pesquisa. Foi em Lisboa, na França também, né? A França tem um grande centro, né, que estuda também essa questão da religião na esfera pública. E também eu estive num lugar que foi muito interessante, que eu tenho ótimas recordações até hoje, e foi o Centro de Pentecostalismo de Estocolmo, na Suécia. Né? Então, existe lá na Suécia, em Estocolmo, um centro de estudos do pentecostalismo, que é um centro, inclusive, mantido pelo próprio governo da Suécia, onde ali, né, existe uma série de informações, de documentos a respeito, né, do pentecostalismo, né, tanto
o Sueco, e todos esses personagens, né, que vieram para o Brasil, como Daniel Berger, Gunnar Wingre, Levi Petrus, uma série de personagens, né, pentecostais que ajudaram, né, a fundar, ou que fundaram o pentecostalismo do Brasil. Né. Existe todo um acervo de livros, de informações nesse centro de estudos lá na Suécia, que eu tive, né, a graça de estar ali, né, de pesquisando, e todas as informações que eu ali obtive foram assim, de fundamental importância, tanto na minha tese de doutorado, como também na minha formação acadêmica. Né? Então, foi um período muito, mas muito assim, produtivo e frutífero na minha formação. Né? Esse período em que eu estive fora do Brasil estudando. Então, assim, foi fenomenal esse período. Queridos internautas, eu estou recebendo o meu amigo, professor doutor Osiel Lourenço. O tema da live hoje é sobre a inserção de evangélicos negros na academia. E nós estamos agora aquecendo os motores, estamos fazendo uma introdução, e nessa introdução estamos conhecendo um pouquinho na linha do tempo a trajetória, porque o professor Osiel tem autoridade para trazer para nós as informações relevantes do tema da live, porque ele tem não só conhecimento teórico, mas ele tem experiência da sua vida prática do cotidiano, e certamente até às 11 da noite, porque nós temos uma hora de live, nós vamos receber muitas informações do nosso querido professor. Pastor Daniel Pedroso acabou de entrar, é bem-vindo. Também acabou de entrar aqui o irmão Huberto Oliveira, eu acho que eu já cumprimentei ele. Pastor André Aquino, bem-vindo, pastor André. Alan Belo também, o evangelista cristiano. O pessoal está entrando. Meus amados, é o seguinte, aí no rodapé do seu smartphone tem o aviãozinho que é o símbolo do direct do Instagram. Se vocês desejarem convidar os seus amigos do Instagram para participarem da live, é só clicar no aviãozinho, manda o direct convidando os seus colegas do Instagram para que eles possam ter uma aula aqui com o nosso professor, doutor Osiel Lourenço. Bem, aí o senhor terminou, voltou para o Brasil, fechou os capítulos da tese, fez a defesa e recebeu o título de doutor. Aí casou depois do doutorado, não foi? Isso, casei depois do doutorado, né? Deixa eu entender um negócio. Você falou de Minas Gerais. O irmão é natural das Minas Gerais? Sou de Minas Gerais, sou mineiro, né? A Leira também é de Minas Gerais. Nossa cidade, que é chamada Contagem, né? Que é ali na região metropolitana de Minas Gerais. Cortou o áudio, repete o nome da cidade. Contagem. Contagem, Minas Gerais, região metropolitana. Região metropolitana, né? Fica ali coladinho ali com Belo Horizonte. Né? É isso, né? Então, logo que terminei o doutorado, então eu voltei para Minas Gerais, né? Para Minas Gerais. Porque lá, né, na nossa igreja, tinha lá uma faculdade teológica. E eu, então, retornei e comecei a lecionar nessa faculdade teológica da nossa igreja, lá em Belo Horizonte. Tá? Então, terminando o doutorado, eu regresso para Contagem, Minas Gerais. Mas depois você mudou para Joinville, não foi? Exatamente. Quanto tempo depois? Exatamente. Como é que eu fui parar em Joinville? Foi assim, ó, foi em 2013... Teve um evento em Brasília, onde reuniu assim, alguns pesquisadores, né, do pentecostalismo. Aí, né, eu fui um dos convidados a participar desse evento, né? Até a Magali, esposa do Cláudio, também participou desse evento. Enfim, alguns pesquisadores que pesquisavam o pentecostalismo foram convidados para participar de um evento lá, inclusive lá no Palácio do Planalto. Lá. Quem convidou foi na época lá, foi a Secretaria-Geral da Presidência da República. Queriam conhecer um pouco o que estavam dizendo sobre o pentecostalismo e tal.
Aí, naquela ocasião, né, eu conheci algumas pessoas, né, daqui do sul do Brasil, de Joinville. Aí estabelecemos lá um contato, né, que permaneceu esse contato durante algum tempo. E no ano de 2017, isso, ah, em março de 2017, né, o pessoal de Joinville então fez um contato comigo, me convidando então para vir para trabalhar nessa faculdade, né, teológica aqui na cidade de Joinville, né? E detalhe, né, então nessa época eu e a Leila ainda éramos noivos, né, em março, então tivemos ali um tempo, né, para preparar as coisas, o casamento, né? Eu nessa época morava com meus pais lá no interior, da chamada Itaúna, né? Aí no dia 23 de junho a gente se casou. De 23 de junho. 2017. E no dia de 2017. Aí no dia 24 de junho, a gente pegou as nossas coisas e viemos para Joinville. No dia Um seguinte? dia depois do nosso casamento. No dia seguinte. No dia seguinte, a gente, então, veio para Joinville, porque o pessoal disse, não, vocês precisam vir rápido, precisamos de vocês aqui logo, tal. Então, a gente veio, né, para Joinville para estar lecionando nessa faculdade aqui de Joinville. E o senhor continua trabalhando nessa faculdade? Não, aí o que veio acontecer, né? Aí eu estive lecionando, né, aqui nessa faculdade, aí surgiu uma oportunidade que eu considerei que era muito interessante, que era de entrar, né, no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná, sabe? E ao longo desse tempo também, eu fui desenvolvendo, junto com a minha esposa, um projeto editorial, que é a editora Santorini. Ela foi crescendo, crescendo bastante, né? E paralelamente veio essa oportunidade, né, de estar ligado ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná. Então isso inviabilizou a minha permanência como professor nessa instituição. Mas você hoje está Joinville. residindo, então, em Joinville ou em Curitiba? Não, continua em Joinville, né? Porque aqui em Joinville é a sede da editora Santorini e tenho essa vinculação, né, com a Universidade Federal do Paraná, né, lá no departamento, né, de pós-graduação em História, onde também eu atuo como pesquisador, né, desse programa, e ali eu faço uma pesquisa, que já posso Claro, falar? Essa vamos pesquisa? entrar na pesquisa. Já fala para os Ah, irmãos ah, que o senhor está fazendo um pós-doc lá. E só um parênteses, o meu aham. filho caçula, desculpa, o filho do meio, que é o Matheus, é muito filho que eu tenho. São três filhos. O filho do meio, que é o Matheus, ele está na Federal do Paraná, fazendo engenharia de Que produção. olha, que Qualquer dia ele vai legal. se encontrar contigo lá. Legal. Mas vamos lá. Já entra, então, na sua pesquisa do pós-doc na Federal, que é exatamente o tema da nossa live. Tá. Assim, é algo muito interessante. Assim, ó, é, quando eu comecei no departamento de História, eu tinha, na verdade, antes até de começar lá na História, ainda lá na Metodista, tinha um tema que me chamava muita atenção, que é o tema das relações étnico-raciais, a questão da negritude. Isso é um tema que já vinha já ali, sabe, meio que povoando a minha mente, meu pensamento, tal. Olha, você precisa olhar um pouco para esse tema, para esse Eu assunto. posso, Tanto que posso lá pedir na a palavra um Metodista, pouquinho? Vou te contar um claro, segredo claro. aqui, porque ninguém sabe. Eu estou na minha tese de doutorado trabalhando também com as questões de etnia, raça Que legal. e mais algumas coisinhas que serão reveladas um pouquinho mais para frente. Então, Olha, os temas que legal. você faz no pós-doc e a tese que eu estou trabalhando no meu doutorado também envolvem as categorias de raça
e etnia. Ah, então, iremos conversar muito. Vamos trocar figurinha, porque você tem mais café no bule do que eu, e eu tenho que beber dessa fonte, viu, Ziel? Lembra-te, deixa eu usar um pouco dos termos pentecostais. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não, ok. Você tem muitas informações e com certeza são de muita relevância. Então, assim, eu já vinha já pensando em algum tempo, sabe? Eu comecei, né, a ler literaturas que tratam sobre o tema das relações étnico-raciais, do próprio racismo, sabe? Sempre tive muito interesse, né, de comparar, né, o racismo norte-americano com o racismo brasileiro, né? Tentando também compreender, né, o pentecostalismo negro no Brasil, o pentecostalismo negro nos Estados Unidos, enfim, é uma temática assim que, enfim, né, que até é um tema que está para além do interesse acadêmico, é um tema que diz respeito à nossa própria identidade, quem nós somos, né? Então é um tema que mexe muito a si mesmo. E então eu comecei, né, com esse tema lá na Universidade Federal do Paraná, né? E de maneira especial, né, eu comecei a estudar um pouquinho sobre, eu vou explicar onde eu quero chegar, sobre as origens do pentecostalismo em Santa Catarina. Queria entender isso, né? Para quem não conhece, Joinville é uma cidade majoritariamente germânica, né? De forte presença alemã. É muito forte aqui mesmo, né? Tanto que há vários Schneiders, né? Assim, só sobrenomes alemães, assim, né? Então eu fui tentar buscar um pouco as origens do pentecostalismo em Santa Catarina. E durante essa pesquisa eu descobri que o pentecostalismo aqui em Santa Catarina, ele começou em Itajaí, né? Itajaí é uma cidade importante aqui, Santa Catarina. E, para minha surpresa, ele começou com um grupo de negros numa antiga comunidade quilombola, sabe? Aqui, né? Que na verdade era um beco, onde ali, né, habitavam vários negros, e o primeiro líder, digamos assim, né, da Assembleia de Deus, do movimento pentecostal em Santa Catarina, era exatamente um negro. Inclusive, né, nesse beco, né, que tinha a casa dele, ele tinha lá um lote nesse beco, que ele cedeu esse lote para que ali fosse construída a primeira igreja Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina. Então, a primeira igreja Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina começa num beco habitado por negros, por uma antiga comunidade quilombola, sabe? Então, isso é algo assim, bem interessante, né? Então, eu vou pesquisando isso, sabe? E também depois para tentar compreender como se deu esse processo de embranquecimento, vamos chamar assim, né? De uma igreja que começa negra, com negros, né? Então, enfim, né? A minha pesquisa ela vai girar em torno dessas origens negras de um pentecostalismo que está numa região que é sobremodo germânica. Essa é a sua pesquisa para pós-doc? Exatamente. Irmão Osiel vai ser a cereja do bolo. É original, é Sim. relevante, e ela não está na história, abre aspas, oficial. Não O irmão está. Mário Não Santana, está. que é meu amigo do peito, ele é o historiador que coordena a página da Memória das Assembleias de Deus. Eu não sei se você tem relacionamento com ele. Sim, sim. É de Joinville. Sim, sim. E ele tem muitas fontes ali que ele pode te ajudar, porque o irmão Mário é um historiador assim de mão cheia. Exatamente. O interessante do Mário porque, muito embora ele não tenha, né, um estudo mais, uma titulação, mas é um historiador nato, né? É um curioso que descobre um monte de coisas, né? E de fato, eu quero sentar com ele para
pegar algumas informações preciosas com Eu ele já vou também, te com dar aqui certeza. um spoiler. Opa, Deixa eu ver aqui na manda. agenda para te falar com certeza. Aham. Dia 16 de agosto, dia 16 de agosto é um domingo, 10 da noite aqui no Instagram, Ah, eu vou fazer uma live com o Mário Santana. Sabe qual o tema? A sim. história da Assembleia de Deus em Joinville. Vamos falar Opa. um pouquinho de Santa Catarina e vamos entrar em Aham. alguns assuntos sobre esses primórdios que a história oficial Opa. não diz, silencia-se. Ah, que legal. Então, está Sim. marcado aí para 16 de agosto com o Mário Santana sobre esse assunto de grande importância. Queridos internautas, para quem chegou agora, eu estou recebendo o meu amigo, professor e doutor Osiel Lourenço, que tem feito um trabalho magnífico na academia, na sociedade, com suas pesquisas voltadas para o pentecostalismo no espaço público. Ele já trouxe para nós a trajetória da sua vida acadêmica, desde a graduação, mestrado, doutorado de sanduíche, e agora Deus lhe abriu uma porta na Federal aí do Paraná para ele estar desenvolvendo a sua pesquisa pós-doc, e Deus também tem dado a ele a bênção de ser um empreendedor, hein? Ele e a Leila aí. Essa parceria, ela é professora também, não é? Ela é professora. A minha Leila Sim, não, também a é, lei. viu? E hoje ele tem uma editora, a editora. Repete o nome da editora. É Editora Santorini, tá? Eu quero até que no final, Zé, você faça assim, deixe seus contatos, para que as Tá. pessoas que tenham interesse de entrar em contato com você dentro das questões profissionais e comerciais, ou até da pesquisa que Uhum. você desenvolve no seu pós-doc. Eu quero que você fique à vontade, essa live é sua, você está na sua casa, abre a geladeira, senta ou deita no sofá e vamos bater um papo bem tranquilo, ok? Ah, com certeza, Deixa eu com te falar certeza. uma coisa. A cutis da minha pele não nega a minha raça. A sua também não. E nós, negros, eu não vou discutir aqui se é um negro preto ou negro pardo, como existem as terminologias, mas os negros e as negras, vou falar no contexto evangélico, né? É claro que existe o contexto geral da sociedade, independente da sua pertença religiosa, mas como a gente fez o recorte para fazer a nossa análise em cima da questão do povo evangélico, a pergunta é a seguinte: por que que os evangélicos negros e negras a gente encontra um número tão ínfimo, tão pequeno na academia? Ou será que eu estou equivocado? Com a palavra ao senhor. Fique à vontade aí para desenvolver o tema. Sim. Não, de maneira nenhuma você está equivocado. De fato, quando a gente olha, né, para a academia, né, a gente pode contar nos dedos evangélicos negros ocupando posições, né, de destaque, né? A gente vai ver é a cozinheira, é a faxineira, né, é o porteiro, sempre ocupando esses espaços de Lembra do subalternidade. sítio do Pica-Pau Porque Amarelo? sou, A dona claro, Anastácia não com era a certeza. dona do sítio, não, era a empregada da cozinha. Era a empregada da cozinha, exatamente isso, exatamente isso. Ou seja, então quando a gente olha, né, para o nosso contexto, né, de academia, evangélicos, ele está reproduzindo aquilo que acontece na nossa sociedade. Ou seja, negros sempre ocupando posições de subalternidade. E mesmo quando algum negro, né, ocupa alguma uma posição um pouco mais elevada no mundo acadêmico, quando alguém olha para ele, né, e não o conhece, né, pode confundi-lo como a pessoa que está ali para consertar alguma coisa, né, como Alguém do segurança, né, almoxerifado. alguém do almoxerifado, né, ou seja,
Exatamente, né? Ou seja, reproduz, porque a sociedade brasileira é uma sociedade racista, né? Muito racista. E eu gosto muito de um conceito de um teórico que é o Silvio Almeida, né? Que ele fala muito do racismo Repete, por estrutural. gentileza, o nome do Seja teórico. é o Silvio Almeida, tá? Ele tem um livro bastante interessante com esse tema, que é o racismo estrutural. Veja, o que é o racismo estrutural? Às vezes as pessoas elas acham, né, que o racismo ele se manifesta apenas de maneira velada, né? Quando xinga alguém, né, de negro, de macaco. Não. O racismo ele se manifesta de várias outras formas, né? E segundo o Silvio, ele vai dizer que o racismo ele é estrutural na medida em que o negro, né, ele ocupa, né, posições sempre, né, de subalternidade, né, ele tem geralmente, né, quando a gente olha, né, os estratos econômicos de salário, sempre tem os salários menores, né? Enfim, né, é o racismo como algo que está estruturado, que estrutura a sociedade brasileira, né? Ele se manifesta dessas várias formas. Então, se a gente vive numa sociedade, né, que ela é racista, sim, isso acaba se refletindo nos outros espaços, né, na academia, na igreja, né? Ou seja, esses espaços eles estão reproduzindo uma cultura que é essencialmente racista, que discrimina, né? Às vezes as pessoas usam o seguinte argumento: ah, não, mas a pessoa que é obesa, ela também é discriminada. Já viu esse argumento? Ah, a pessoa que é calvo é também discriminada. A gente tem que fazer aqui uma diferenciação entre o que é preconceito e o que é discriminação racial, né? Ou seja, tudo bem, uma pessoa ela pode receber ela pode ter algum tipo de preconceito por conta do tamanho dela, por conta, sei lá, da sua condição física, de uma dificuldade física. Agora, discriminação, esse termo, é um termo que está diretamente relacionado com a questão racial, sabe? Nunca na história os obesos foram escravizados por conta da sua obesidade. Nunca na história os calvos foram escravizados por conta da sua condição de ser calvo. Mas, na história da humanidade, os negros foram escravizados por sua condição de serem negros, né? E quando a gente vem lá, né, no século XVIII, XIX, né, há toda uma corrente chamada de racismo científico que dizia que algumas pessoas eram inferiores por conta da sua condição física, né, da sua cor. Então, todo o racismo, né, que vai constituir o Brasil, ele é baseado nessa ideia, né, de que os negros eram inferiores, né, que negro era menos inteligente do que o branco, né? Então, é por isso, né, que a discriminação racial, né, em relação aos negros, ela está estruturada na nossa sociedade, né, que parte a partir que ela foi construída a partir dessa mentalidade de que o negro é inferior. Ou seja, então, se o negro, né, de acordo com essa concepção, ele é inferior, então, consequentemente, ele tem, né, quase que uma obrigação dele sempre ocupar também posições de subalternidade, né, de ocupar sempre trabalhos que não exigem, né, uma certa complexidade. É algo interessante, né? E isso tem acabado um pouco, Éder, mas antes, né, até nas telenovelas, né? Nas telenovelas, quando aparecia um negro, era sempre aquela figura cômica, engraçada. A gente nunca viu um negro, né, fazendo parte do núcleo de uma novela com uma história complexa, com uma questão diferente. Era sempre aquele o engraçado, o humorado, né? Ou seja, era sempre assim. Por quê? Porque nessa concepção, negro
ele não pode ser um ser complexo, que pensa, que raciocina, mas sempre tem que ser aquela pessoa que é considerada menor. É, você veja que na teledramaturgia, as novelas da Globo, os galãs protagonistas não são negros. E Não. quando a academia lá de Nova York, lá de Los Angeles, não tem indicação de um negro para o Oscar, as críticas vêm pesadas, né? Vêm pesadas. Hum. E é realmente, viu? Eu Aham. concordo contigo. É difícil você encontrar também no magistério intelectuais negros que fazem parte de um corpo docente. Me vem à memória aqui pelo Exatamente. menos dois nomes. O Milton Santos, que foi o grande geógrafo da USP, negro Sim. e reconhecido internacionalmente. E hoje nós temos na USP lá um brasileiro congolês, que é o Kabengele Munanga, né? Tem dupla cidadania. Mas, enfim, é difícil encontrar, né? Osiel, diga pra gente aí, agora a questão dos evangélicos. Evangélico é preguiçoso, mas não é o povo que lê a Bíblia? Ou ele só carrega embaixo do braço para ir para a igreja? Enfim, o que acontece que aquele mito que a gente ouvia da época antiga da Assembleia de Deus, não estuda na... Não, meu filho. Né? Alguém na igreja falando assim, dando conselho. Se você entrar lá na faculdade, vão desviar você, você vai ficar frio, porque a letra mata. A gente ouvia muito isso quando era criança, adolescente. Então, Uhum. mas a gente sabe que o mundo está em transformação, que o mercado de trabalho exige mão de obra qualificada e, portanto, o currículo tem que ter ali uma boa faculdade e depois uma boa pós e assim por diante. Nas suas pesquisas e também na sua experiência de vida, o que acontece que os evangélicos eles sofreram tanto com essa questão da sua reticência a uma inserção na academia? Porque a academia foi grande o bicho-papão que queria engolir os crentes. Será que isso de fato É, existiu no imaginário das nossas gerações mais antigas? E essa geração antiga, será que ficou algum resquício para os nossos dias contemporâneos, Osiel? sim, com certeza. Infelizmente, no passado, realmente havia toda essa concepção de que não se que era desnecessário, né? Essa era a concepção. É desnecessário estudar, é desnecessário fazer uma faculdade, porque de fato aquele espaço, né, do estudo, né, era como se fosse uma distração que poderia tirar a pessoa do propósito, da comunhão com Deus. Então, não, de acordo com essa concepção antiga, não valeria a pena investir nos estudos, estudar, e era visto como uma coisa até negativa, né? No passado, se alguém, né, se aventurasse, né, em estudar muito, fazer uma faculdade, um mestrado, era visto até com maus olhos pela igreja. Olha, está aí alguém que está contaminado, né, deixou a sua mente ser contaminada e ser mudada. Né? Então, de fato, no passado, houve muito isso, e com resquícios, né, até o nosso tempo presente, sim. Ainda hoje há pessoas que acham que não se deve estudar, não se deve conhecer. Mas tem uma coisa que eu observo, que eu acho que ainda é mais grave. Sabe o que é? Existe um determinado grupo de jovens evangélicos, eles acabam confundindo o espaço universitário, o espaço da academia. Eles acham que aquilo deve ser uma extensão da igreja. No sentido de que, não, eu vou lá para a universidade, olha, mas aquele professor lá ele não vai me convencer. Né? Aí ficam tentando discutir muito com o professor sobre teorias, aí quer usar a Bíblia contra o professor, argumentos da própria Bíblia, sabe? E querem tornar aquele espaço da universidade como um espaço de apologética, de discussão a partir da Bíblia, de doutrinas bíblicas, né? Então, a meu ver, isso é um grande equívoco, sabe?
É um grande equívoco. E eu vou dizer uma coisa aqui, rapaz, olha, muito séria. Tem um amigo meu que é também professor universitário, ele me disse uma coisa que é muito preocupante. Ele falou assim, Osiel, ele dá aula numa turma de psicologia, né? Então, lá existem pessoas lá que são crentes, né? Então, acabam tendo contato com aquelas teorias, né? Tal, psicológicas, tudo, né? E o professor, quando ele vai falar aquelas teorias, geralmente ele não fala aquilo como uma verdade, né? Ele está apenas descrevendo as teorias, né? E quando às vezes o jovem crente vê aquilo, ele fala, meu Deus do céu, olha que absurdo, esse professor é O sangue de ateu, esse Jesus tem professor não sei o poder. Começa quê. a clamar o sangue de Jesus na sala de aula. Exatamente, né? Sangue de Jesus tem poder e tudo. Aí ele tá repreendido em nome de Jesus, esse professor ateu, esse professor tal. Aí, o que, que ele me disse? Disse, Osiel, olha, isso é muito triste. Disse, Osiel, os piores alunos que eu tenho são os evangélicos. Os que tiram as piores notas são os evangélicos. Porque justamente isso, né? Eles não se aprofundam no conhecimento porque acham que aquele espaço universitário é um espaço do diabo, do inimigo, e eles estão lá para levar fé, para converter os outros alunos, para converter o professor. Então acaba que eles não têm um aproveitamento do seu curso. Eles não têm. Eu acho que isso é um grande equívoco. Eu acho que, eu sempre digo isso, que a melhor forma da gente honrar Deus na universidade não é tentando convencer os colegas ou o professor da nossa fé cristã. A melhor forma da gente honrar Deus na universidade é tirando boas notas, sabe? É estudando, é sendo disciplinado, é ser um aluno de excelência. Se a gente é um aluno, se a gente é um estudante de excelência na universidade, as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, olha, aquela pessoa evangélica, veja como ela é esforçada. E isso é que vai honrar. Queridos internautas, a conexão do professor Osiel Lourenço caiu. Certamente ele vai reconectar novamente e eu vou adicioná-lo aqui na nossa live. Está faltando 11 minutinhos para a gente encerrar a live. Nós estamos falando sobre o tema a inserção de evangélicos negros na academia. Porque existem poucos negros e poucas negras evangélicos que fazem faculdade, que fazem uma pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, mestrado, doutorado, pós-doc, livre docência. Já mandei, Osiel, o convite. Aceite aí para o Instagram dividir a tela e apareça em nome de Jesus. Ei, De volta. Eu só queria lhe dizer uma coisa: o bate-papo está tão legal, mas está tão produtivo, que faltam 10 minutos para encerrar. passou rápido, né? Demais! Prossiga. Pois é, então onde eu estava? Né? Então eu estava dizendo o seguinte, né? Que se nós, né, que somos evangélicos, que estamos na universidade, estamos no mundo acadêmico, na academia, a gente tem que dar o nosso melhor, sabe? Dar o nosso melhor mesmo, sabe? Fazendo tudo com excelência, sabe? E se a gente é evangélico, se a gente é negro, a gente tem que fazer ainda, né, com mais excelência ainda, né? Enfim, né, eu acredito que esse é um caminho, né, que a gente tem que percorrer, o caminho da excelência. Porque a gente fazendo assim, a gente vai estar, né, honrando a Deus através do nosso estudo, através da nossa inteligência. E isso é uma coisa grandiosa para todos nós. Queridos internautas, eu estou recebendo o meu convidado de honra, professor Dr. Osiel Lourenço, que tem feito um trabalho magnífico com a sua digna esposa, a irmã Leila, dentro do mercado editorial evangélico e através também das pesquisas que ele tem realizado na academia durante sua graduação, mestrado, doutorado sanduíche, agora pós-doc e depois livre docência, viu? Porque Deus te Opa! conduzirá a patamares elevados e o nome do Amém! Senhor será glorificado na sua vida.
Amém, Olha aí, amém. ó. A sua esposa escreveu: Ó, "Em tudo que fazer, faça com excelência." É isso aí, irmã ah, Leila. E o eu Humberto está quero dizer participando. Oi, diga. uma coisa da Leila também, Pode falar. que ela é fluente em grego, tá? Fluente em grego, a Leila. Meu Fluente. Deus. Ela é professora de grego, fluente no Ah, grego. fluente no grego. Por gentileza, pode passar o currículo dela para nós. Fala grego assim fluentemente, tá? Ensina, escreve sobre o grego também. Então, inclusive, o nome da editora, Santorini, foi ela que deu. Porque Santorini é uma região, inclusive, que ela conhece, da Grécia. É uma região, é uma ilha grega, Santorini. Então, em homenagem, ela deu esse nome grego para a nossa editora, a editora Santorini. Irmão Ziel, como o tempo está encerrando e faltam 7 minutos, eu vou pedir para você fazer as considerações finais. Nas considerações finais, passe os seus contatos, faz o merchan da editora Santorini e também é, fale alguma coisa do tema que eu não te perguntei e você deseja agora fazer o fechamento aí, o encerramento. Uhum. Bem, então quero dizer que foi um prazer conversar com você esses minutos aqui, né? A hora passou muito rápido. Agradecer mesmo, tá? Você é uma pessoa assim que eu tenho com muita estima mesmo no meu coração. Gosto muito de você mesmo, da sua pessoa. E foi um prazer mesmo estar conversando com você esses minutos aqui durante essa live com esse tema, né, que mexe tanto com a gente assim, né? Falar sobre negritude, falar sobre questões étnico-raciais, como eu disse, né, uma coisa que está muito além de uma questão acadêmica, é uma coisa que diz respeito à nossa identidade, à nossa vivência. Né? Então, isso é algo que mexe muito assim, com a gente, né? Esse tema das relações étnico-raciais. Né? Então, vocês podem encontrar a editora nos nossos livros. Nós temos uma página aqui no Instagram, né, Editora Santorini. Tem uma página também no Facebook, né, que é a Editora Santorini também. Nós temos uma loja virtual dos nossos livros, que é o site é editorasantorini.com. Então lá vocês vão ter acesso, né, aos nossos livros, aos nossos materiais. A gente está aí para ajudar a espalhar o conhecimento, né? Quando a gente publica um livro, a gente comercializa um livro, né? A pessoa lê esse livro, a gente está ali contribuindo para o crescimento, né, das pessoas, crescimento pessoal, crescimento intelectual. Então esse é o nosso maior propósito, né? E com respeito, né, a esse tema, né, o evangélicos negros na academia, né, eu quero dizer para vocês, né, que, gente, né, para todos vocês, né, mas para você que é um negro que está me ouvindo, ou uma negra, estude, tá? Estude, né? Porque uma coisa que sempre às vezes acontece também, por que às vezes a gente vê poucos negros aparecendo na academia, né? Porque às vezes, né, isso que o Ed está fazendo é algo espetacular, né? Está chamando um negro para falar. Ou seja, então, há negros por aí, né? Há negros, né? Que são intelectuais, que são pensadores. Né? Então, eu quero só agradecer, Éder, por esse espaço tão maravilhoso, tão legal que você está dando aqui, né? E dizer para vocês, né? Continuem estudando, continue avançando no conhecimento, né? Continue, né, se esmerando, estudando, crescendo, porque quanto mais a gente estuda, né, quanto mais a gente aprende, mais longe a gente vai. Né? Então, vale a pena estudar, vale a pena se esmerar, vale a pena ir atrás do conhecimento. Né? As barreiras vêm, né? Tem um autor que eu gosto muito dele, que é o Florestan Fernandes. Ele dizia assim, né, que o negro ele tem uma dupla, né, um duplo obstáculo, né? Geralmente o negro ele tem um obstáculo, né, às vezes econômico e também um obstáculo racial. Né? Então é um duplo obstáculo, né? Mas os obstáculos estão aí para a gente superar, para a gente vencer. Então, gente, vale a pena estudar, vale a pena conhecer, vale a pena avançar, porque, né, os espaços eles vão surgir. Uma hora ou outra, esses espaços eles vão surgir.
eu tenho uma dívida de gratidão à sua pessoa, porque antes da sua viagem para fazer o sanduíche, eu te chamei num cantinho lá na Metô. Metô, para quem não sabe, é metodista. A Eu falei assim, metodista. Zé, eu preciso me qualificar, eu preciso de uns referenciais teóricos para eu analisar a questão do discurso. E Uhum. você me passou uma lista com vários referenciais teóricos clássicos e contemporâneos sobre teorias a respeito do discurso. Eu não sei se você se recorda. Claro, recordo sim, me recordo, eu me lembro. Eu comprei todos os livros Olha só. e isso me ajudou muito na minha dissertação de mestrado. Então eu quero aqui publicamente registrar minha gratidão a Deus, não só por esse gesto que você fez para que me ajudasse, Hum. mas pela sua vida. Você é um exemplo para nós, ainda jovem, negro, empreendedor, casado, homem reto, honesto, servo de Deus e um pesquisador que nos orgulha, porque nós temos hoje um referencial. Eu não estou jogando confete para massagear o teu ego. Você não precisa disso. Mas nós Sim. precisamos fazer a homenagem em vida. Esse negócio de ficar homenageando depois que a pessoa morreu, É, a tal da homenagem póstuma, não dá muito certo, é, não. Eu não quero vale de fazer o nada. reconhecimento em vida e dizer que você prossiga avante no seu pós-doc. Certamente depois Deus tem para você a livre docência e patamares elevados nas mais diversas esferas da sociedade, no segmento acadêmico, no segmento evangélico, em diversos segmentos, porque, irmão Osiel Lourenço, professor doutor, Deus tem confirmado essas bênçãos sobre a sua vida e você tem valorizado isso e agora tem colocado ao seu lado uma coluna, que é a Leila, que eu também tenho uma Leila aqui comigo, que é a minha coluna. Ah, Você topa futuramente a gente fazer uma live parte 2 porque não deu para esgotar o assunto? claro, com certeza. Com certeza, com o maior prazer. Com Então, o em maior momento prazer. oportuno, vamos marcar uma live parte 2 porque o assunto não deu para esgotar. E olha, como no meu doutorado eu estou pesquisando raça e etnia, depois eu vou te chamar no Whats privado para a gente poder trocar umas figurinhas, porque você tem bastante café no bule, né, Ziel? Com o maior prazer. Estamos aqui à disposição. Com certeza iremos trocar bastante figurinhas, tá? Conte sempre conosco. Um abraço virtual, um beijo no coração de você, da família, dos internautas. Deus abençoe a todos. Recebemos aqui o nosso querido professor Dr. Osiel Lourenço, que nos falou de forma muito bem apropriada sobre a inserção dos evangélicos negros na academia. Deus abençoe a todos e a todas e que cada um que estão ligadinhos aí e tem sonhos, corram atrás dele. Eu corri atrás do meu e estou aí, ó, batalhando e estudando. E o Osiel não se contentou com o doutorado, não. Está no pós-doc dele. E conhecimento é poder, viu, Osiel? É verdade. Deus Poder abençoe a mesmo. todos. A paz do Senhor Jesus.